Sejam bem-vindas, filhos e filhas do Axé. Estamos aqui no primeiro vídeo do canal do YouTube. Estamos aqui para falar de um assunto muito fácil de ser compreendido. Religião. Religião se discute, né? Muita gente vem falar comigo, vem perguntar: o que é religião? Por que você faz isso? Qual o motivo de você estar fazendo isso? Bom, a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Nós somos escolhidos. Então, assim, quando a gente passa a frequentar desde criança, minha avó já era uma candomblessista, tipo, de tirar o chapéu. Minha mãe então desde pequeno sempre fui frequentador e obviamente, né, a gente trabalhava. Então quando desde criança a gente trabalhava, a gente tinha aquele momento de ajudar, não começava a fazer tantos trabalhos, a gente vai aprendendo e vai se graduando. Com o tempo vai aprendendo como lidar com tudo isso. Então, assim, não é fácil ajudar sem querer ser ajudado, porque, assim, de falsos profetas existem aos montes, você pode ouvir aí, né, ver aí, procurar. Então, assim, estamos sempre tentando trazer o que? Sempre o conhecimento inicial, ele é de suma importância. Então, assim, quando você conhece a religião a fundo, você começa a entender. Uma história muito bacana que eu sempre conto para as pessoas que estão próximas, que começam a perguntar, porque eu falo muito de Exu. E é com muita alegria, muito orgulho de falar de Exu. Então, assim, quando as pessoas perguntam assim, pô, por que você fala tanto de Exu? É macumba? É aquelas coisas todas que a gente vê lá, tem aquele prato na encruzilhada com farofa, vela, cachaça, galinha, enfim. Explico. Escravos, tá? Antigamente os escravos fugiam das fazendas dos senhores, então, assim, eles partiam, né? Porque já havia, assim, um momento em que eles iam ser, a pôr do sol, eles iam ir pro tronco, ia morrer, iam ser chicoteados. Então, na busca da fuga de escravos que já tinham conseguido, já tinham tido êxitos, né, da fuga, eles marcavam esses territórios para se encontrar com aquele escravo que estava marcado para morrer naquela madrugada, né, assim, no pôr do sol, no despertar do sol, ele já ia morrer. Então, assim, o que ele fazia? Eles colocavam o escravo para fugir em uma direção na fazenda, e os que já tinham fugido há algum tempo, eles ficavam aguardando eles em algum lugar, só que, assim, eles não iam direto, até porque não podia cair em uma armadilha, vamos falar assim, tá? Eu quero deixar claro que eu vou falar assim do jeito mais fácil, tá? Para que todo mundo tenha compreensão dessa história. Então, assim, eles fugiam e marcavam pontos onde eles poderiam se recuperar. Claro que no dia anterior, o escravo que já estava para morrer, né, ele havia apanhado muito. Então, assim, ele fugia, conseguia fugir, aqueles que conseguiam fugir, claro. Então, quando eles tinham uma marca de uma luzinha lá, era o que? Um cotoquinho de vela. E geralmente esse cotoquinho de vela é onde que dava direção para eles encontrar aqueles que já tinham se refugiado, né? Já tinham fugido. Eles já estavam ali aguardando um ponto. Então esse ponto era o cotoquinho de vela que eles colocavam em uma encruzilhada, onde botavam, né? E lá nessa encruzilhada, além do ponto da vela, eles deixavam lá o que? Um prato
que naquela época nós não tínhamos. Claro, nós estamos falando dos escravos. Nós não tínhamos os escravos que tinham poder de ter o prato de porcelana, né? Nem de louça muito cara como a gente hoje em dia pode ter em suas casas aí. Então assim, eles tinham um prato, né, que era feito de cerâmica, barro, né? Hoje você vê esses pratos onde? Nas casas de Umbanda, nas casas que vende o material para poder ser feitos os trabalhos, que nada mais é que nós chamamos de alguidar. Então assim, esses pratos eram os pratos convencionais da época, eles colocavam lá na encruzilhada para que os escravos pudessem, com a vela, achar aquilo. É um breu total, né? Estamos falando na escuridão total, não é como hoje, né? Óbvio. Então, assim, na escuridão total, eles colocavam aquele cotoquinho de vela para ele se achar o ponto, e lá eles botavam o quê? Farinha, para ele poder se alimentar, colocava fumo de qualquer espécie, naquela época muito mais usado fumo de rolo, e tinha então ali os alimentos que naquela época não tinham geladeira, refrigeração, certo? Então assim, o que os escravos se alimentavam demais? Carne, do resto, né, das partes que hoje, né, a maioria das pessoas, talvez vocês também aí, gostem de comer, que é o rabada, né, porque tinha parte do rabo do boi, o mocotó, que é o pé do boi. Então assim, os miúdos, que os senhores, né, não curtiam não gostavam disso. Então assim, eles mandavam jogar fora, dá para os escravos. E os escravos comiam feijoada, mocotó, rabada. Para quem gosta, se você gosta, até deixa aí nos comentários. Então assim, é incrível isso, né? Que a história vai rendendo muito. O conhecimento da história da época da escravidão, ele faz você entender muito da religião. O que começa a fazer com que o preconceito, né? Que eu sempre digo, que o preconceito vai se extinguir, que eu sempre coloco a dizer, tá? Preconceito, não existe essa palavra preconceito, ela é um preconceito, tá? Conceito é entendimento, o pré é uma ideia do que seja. Então assim, se você tem preconceito com alguma coisa, eu recomendo que você comece a estudar sobre o seu preconceito, porque se você tem preconceito, você não entende. Então, começa a entender para depois você tomar um lado, você escolher um lado. Você não é obrigatório a gostar disso, daquilo outro. Mas conhecer, eu acho que faz parte da sua evolução, né? Da nossa evolução, né? A gente estudar, saber, conhecer, conversar, ter mais diálogo, sair muito e começar a conversar, porque quando você conversa, você, né? Tô inventando a roda, né? Mas não é bem isso que eu quero. Quando você entra em contato com a pessoa diretamente, olhando nos olhos, né, da pessoa, isso é de suma importância para você não só passar o seu conhecimento, mas também absorver conhecimento, você ter conhecimento, você adquirir esse conhecimento sobre, seja lá o que for o seu preconceito. Vamos falar de novo essa palavra que eu não queria falar, mas é isso. Então, voltando muito disso aí, né? Os senhores das fazendas tinham esse preconceito com as partes não nobres, né, do boi, dos animais, na verdade, né, em total. E hoje a gente tem um conhecimento que quase todo mundo gosta aí de feijoada, por exemplo, leva toda a carne que eles jogavam fora, leva uma feijoada. Então assim, o muito legal disso tudo é que lá naquele prato lá, na encruzilhada, contém farofa, que é a comida dos escravos que eles podiam se alimentar para poder encher, água, né? E lá que eu quero chegar aqui, na cachaça. Por que tem que ter a vela? A vela é para localização, tá? Por isso que na linguagem não é vela, é lanterna, porque a vela serve como lanterna. Então, foca.
Então assim, a cachaça, ela tinha uma serventia absurda. Para que tem que ter a cachaça lá no despacho? Porque naquela época, quando eles estavam fugindo, eles tinham apanhado no dia anterior. Então, geralmente era surra, né? A gente fala surra de açoite, chicotada. Então, as costas, braço, perna, barriga, enfim, com dilacerações, machucados. Então, eles pegavam aquilo lá e, ó, asepsia, tá? É como jogar álcool no machucado. E também, claro, eles bebiam para amortecer a dor, porque não era uma chicotada de manhã, opa menino, era puxado. Então, daí você tendo um pouco disso que eu tô passando para você, assim, tô passando a história muito por alto, só pra gente poder, na real, parar com essa coisa do preconceito, né? Porque eu costumo dizer pré-conceito, porque não tem que ter preconceito com nada. A gente tem que aprender a entender o que é aquilo, o que não é, estudar e daí sim você fazer as suas escolhas, entendeu? Então, por que tem a macumba lá na encruzilhada? Lembra, quando a gente está fazendo uma entrega de um despacho, de um trabalho, nós estamos chamando aquela entidade para ela poder achar a gente acende a vela para ela poder achar a gente e sim ali vai ter os alimentos. Aí você vai me perguntar, mas eles vêm aqui e vão comer essa comida? Sim, a resposta é sim, tá? Mas eles não vão sentar ali do meu lado e vão pegar um garfo, vai comer com a mão, não é dessa forma, tá? É a energia do trabalho. Então, quando eles chegam, se aproximam, é a energia de cada componente, de cada material que tem ali. Por isso que vocês veem diversos tipos de foto, pode pesquisar aí, né, no Google, vocês vão ver fotos de despacho que tem diversas coisas, tá? E outra pergunta que eu quero dizer, né, que eu quero responder, na verdade, sobre Exu. É ruim? É bom? O Exu é do mal? O Exu é legal? Vou explicar. Quem é ruim, quem faz o mal é o ser humano, tá? Não é uma entidade. A entidade, ela tem a natureza de precisar. Na verdade, elas precisam trabalhar para elas poderem se redimir e ter a evolução delas. Elas estão buscando a evolução, assim como todos nós. Então, elas trabalham. E quem faz a maldade é o ser humano. Então, assim, o ser humano pede, eu quero que aquela menina lá que está olhando pro meu marido, quero que aconteça dela quebrar uma unha. Quando ela for fazer café, a água cai no pé dela. É da pessoa, sabe? O ser humano tem a maldade dentro de si. Então, assim, espero que eu possa ter ajudado, vou dizer assim, tirar alguma dúvida. Se você tiver, né, mais alguma dúvida, você me procura. Se você gostou desse primeiro vídeo, você dá o seu like, seu joinha aí, se inscreve no canal, que nós vamos ter vídeos falando assim de uma forma mais aberta, uma coisa assim mais, sabe, sem muita, muito, sabe, vamos falar mais amigos, vamos ser amigos, tá? Então, assim, tudo que vocês tiverem de dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar aqui, deixa aqui, ó, na descrição, vocês escrevem aí, gostei do seu vídeo, ou não gostei, tá? Pode falar aí que eu vou deixar você comentar. Se você quiser falar bem de mim, beleza, obrigado. Se você quiser falar mal, se você tiver sua opinião para dar aí, se você tiver um testemunho também para dizer aí embaixo, aí pode deixar aí que as outras pessoas vão ler. Isso ajuda a gente a criar essa coisa que se chama corrente. Mas eu quero deixar bem claro que esse intuito desse canal é fazer o quê? É uma corrente do bem, tá? Eu tô passando um conceito meu, tá? É a minha visão sobre a minha religião, tá? Vai ter várias pessoas que obviamente vão entrar, vão criticar,
enfim, é normal. Se eu sair na rua com a camisa roxa, alguém vai falar, pô, tá parecendo um palhaço. É opinião. Todos nós temos opiniões sobre qualquer coisa, né? Então, assim, deixa sua opinião aqui pra mim, que vai ser muito importante, seja ela positiva, negativa, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade, que eu tô fazendo, agora eu vou começar a fazer isso aqui de coração mesmo, e espero podendo estar ajudando vocês aí. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui, me chama, eu vou deixar meu contato também para vocês, e se vocês quiserem mais, vocês me dizem. Até!